Olá, meu nome é Fernanda e apresento nesse vídeo o trabalho intitulado Suporte e Gestão de Dados de Pesquisa nas Bibliotecas, Identificação de Serviços a partir da Literatura. Este é um trabalho de autoria minha, Fernanda Gomes Almeida e Marcos de Souza. Nós somos estudantes do doutorado do Programa de Pós-Graduação em Gestão e Organização do Conhecimento da UFMG. Esse trabalho faz parte do segundo workshop de Informação, Dados e Tecnologia, o IDAT 2018, que ocorre entre os dias 27 e 29 de novembro de 2018, na cidade de João Pessoa, na Paraíba. Então, a gestão de dados de pesquisa, ela tem se tornado uma preocupação crescente nas instituições. Isso devido ao reconhecimento do próprio potencial informacional dos dados de pesquisa, tanto por parte dos pesquisadores, quanto das instituições e das agências de fomento. Aliado a isso, a gente tem as pressões externas quanto ao reuso de dados, o requisito dos financiadores, a pesquisa colaborativa e a ciência aberta, dentre outras pressões. Então, tanto o reconhecimento do valor dos dados quanto as pressões externas representam desafios e oportunidade para que as bibliotecas ofereçam serviços que apoiem os pesquisadores na gestão dos dados gerados nas suas próprias pesquisas. Então, o que são esses serviços? Então, esses serviços são serviços que uma biblioteca oferece aos pesquisadores em relação ao gerenciamento de dados, abordando o ciclo de vida completo desses dados. Então, isso vai desde o planejamento para a criação ou coleta de dados, passando pela fase de tratamento, pela análise dos dados, preservação, acesso e reutilização desses dados. As universidades e, consequentemente, as bibliotecas estão começando a descobrir como a gestão de dados deve ser apoiada, tanto em termos de consultoria, quanto oferecimento de treinamentos, da própria infraestrutura, seja para armazenamento, para compartilhamento desses dados e para curadoria desses dados. Porém, quais são esses serviços? Quais são esses serviços que a biblioteca pode oferecer? Então, esse nosso trabalho, ele tem como objetivo inventariar, por meio, então, da revisão de literatura, os serviços de suporte e gestão de dados desenvolvidos nas bibliotecas. Então, a partir daí, desse inventário dos serviços, propor uma categorização para esses serviços, bem como classificá-los de acordo com essas categorias propostas. Para a metodologia, então, esse trabalho é uma pesquisa que a gente trata que é de uma natureza exploratória. Então, ela foi realizada por meio de levantamento dos artigos publicados em periódicos, cuja temática é o suporte e gestão de dados de pesquisa, realizado nas bibliotecas. Essa pesquisa, então, para levantamento desses artigos foi realizada nas bases da área de ciência da informação LISA, LISTA, ISTA, além do Google Acadêmico e ainda as referências citadas nos artigos. Esse levantamento identificou 160 artigos. Com todo esse trabalho que a gente apresenta nesse vídeo, ele traz o inventário e a classificação obtida a partir de 58 artigos. Então, assim, esse trabalho retrata os primeiros resultados de uma pesquisa maior, uma vez que, então, por questão até mesmo de tempo, não foi possível realizar esse inventário e classificação de todos os 160 artigos encontrados na pesquisa. Esses 160 artigos, então, eles foram importados para o software NVivo, um software para pesquisa qualitativa. Então, desses 160 artigos, 58 artigos que compõem o corpus desta pesquisa foram lidos, codificados e categorizados. A seleção, no entanto, desses 58 artigos não foi realizada, na verdade, ela foi realizada ao acaso, sem intenção prévia. A partir daí, seguiu-se para a categorização. Então, a categorização desses artigos, ele segue uma estrutura hierárquica e foram criados com base nos trabalhos relacionados, né, e também nos temas que emergiram a partir dos próprios artigos analisados. Então, para essa categorização de serviço, foram criados nós ou categorias de serviços estruturados em 5 temas principais: infraestrutura, técnico, suporte, educacional e outros.
Então, só para a gente saber, não tem como eu falar tudo que contém cada uma dessas categorias, mas eu vou falar um pouquinho de cada uma delas. Então, a categoria infraestrutura, ela contém as ferramentas, as plataformas para gestão e curadoria de dados, além ainda das políticas da própria instituição. Na categoria técnico, a gente tem as técnicas, os serviços técnicos realizados pelas bibliotecas, como a documentação de dados e metadados, o depósito de dados, a preservação, garantia de acesso, publicação e dentre outros serviços. Na categoria suporte, a gente tem os serviços que visam a informação, a orientação, o aconselhamento e consultoria sobre os mais variados assuntos referentes à gestão e curadoria de dados, como a elaboração dos planos de gestão de dados, padrões de metadados, acesso aberto aos dados, melhores práticas de pesquisa. Já a categoria educacional abrange serviços voltados para formação em gestão e curadoria de dados, como treinamentos, os cursos, os eventos, elaboração de guias, próprios websites, né? Isso tudo, formação tanto do pesquisador, quanto para formação ainda também dos bibliotecários, ou da equipe que faz parte desses serviços. Na categoria outros, a gente tem a identificação das práticas e necessidades dos pesquisadores, o desenvolvimento de políticas, padrões, diretrizes, divulgação e promoção de serviços, identificação de colaboradores, participação em grupos de pesquisa, planejamento e implementação e avaliação de serviços. Então, após essa categorização inicial dos serviços, foi realizado um rearranjo dessas categorias, a uniformização de nomes e a união das categorias com assuntos que representam afinidades temáticas. Então, como resultado desse trabalho, desses 58 artigos analisados, 21 deles apresentam serviços classificados na categoria infraestrutura. 39 apresentam serviços que foram classificados na categoria técnico. 42 apontam serviços agrupados na categoria suporte. 46 deles mencionam serviços na categoria educacional. E 35 artigos tratam de serviços categorizados como outros. Então, assim, vale lembrar que o mesmo artigo ele pode apresentar serviço tanto presente em uma categoria quanto em outra categoria também. Então, a partir desses resultados, a gente percebeu que a maioria menciona nos serviços da categoria educacional, 46 artigos, seguidos, então, pela categoria suporte, com 42 artigos. E esse serviço dessas duas categorias, então, educacional e suporte, são os serviços mais presentes nas bibliotecas. Esses resultados que a gente descobriu a partir da literatura convergem com outros trabalhos já publicados que apontavam que esses tipos de serviços são os mais frequentes nas bibliotecas. Contudo, o produto mesmo, o resultado desse trabalho é o próprio inventário, a proposição de categorias e a classificação desses serviços nessas categorias. Isso tudo não dá para a gente mostrar e não dá para citar cada um deles, mas pode ser conferido no apêndice desse trabalho que será publicado. Então, esse trabalho, como eu já até falei, ele faz parte de uma pesquisa em andamento, apresentando assim resultados preliminares. Apesar disso, o corpus utilizado nessa exploração, 58 artigos, permitiu chegar a um inventário satisfatório de serviços, uma vez que a cada nova inclusão de artigo para análise, notava-se pouca novidade em relação ao acréscimo de novos serviços. Embora não seja possível falar aqui todos os serviços, consideramos que esse trabalho cumpriu o objetivo de inventariá-los e classificá-los conforme a categorização que a gente propôs, em 5 níveis. Como trabalho futuro, a gente pretende descrever minuciosamente cada uma dessas categorias. Acredita-se, contudo, na verdade, que essa classificação proposta ainda carece de reanálise e regrupamento de serviços e categorias, até mesmo com a própria identificação a partir dos próprios artigos que a gente tem trabalhado. Bom, então esse é o nosso trabalho. Caso queira mais informações, entre em contato conosco. Os contatos estarão disponíveis na descrição desse vídeo.